Em 1995, começamos com um propósito claro: transformar oportunidades em conquistas. 30 anos depois, seguimos firmes, conectando inovação, experiência e confiança para construir o futuro do seu patrimônio. Esse ano celebramos uma história de solidez e compromisso com o que mais importa: seus objetivos. Planner Investimentos. 30 anos investindo com você, por você e para o seu futuro. Há quase 200 anos, a MAG protege o que mais importa: as pessoas, os sonhos, o futuro. O futuro não se espera. O futuro se constrói. Com coragem, com propósito, com inovação. Vivemos novos tempos. Tempos em que a tecnologia aproxima. Em que o cuidado é tão importante quanto o desempenho. Em que proteger é também inspirar. A MAG já escolheu como vai olhar para os próximos 200 anos. Escolheu ser o impulso de um Brasil que amadurece, com mais consciência, mais humanidade, mais futuro. Porque não é o amanhã que nos transforma. É a forma como escolhemos olhar para ele. O futuro é MAG. Novos tempos, um novo olhar. As agências de inteligência governamentais se preocupam com as questões de espionagem e contra-espionagem, atuando de forma exclusiva para o setor público. A BCI, Bureau of Corporative Intelligence, a mais prestigiada empresa de inteligência no ambiente corporativo, desenvolveu para inúmeras empresas atividades de contra-inteligência, acompanhando o avanço das ações comerciais, geopolíticas e tecnológicas no mundo. Com sede na Avenida Paulista, em São Paulo, possui agentes e escritórios em diversas capitais para atendimento em todo o território nacional, Estados Unidos, Europa e China. No Brasil, em especial, face à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a cibersegurança tornou-se algo obrigatório para a proteção de ataques a bancos de dados. Os resultados 100% positivos demonstram o alto nível de competência da BCI nas atividades de inteligência e contra-inteligência. BCI. Excelência em Inteligência Corporativa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Lideranças Empresariais em Ação. Eu sou Lívio Giosa, presidente da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, e em nome da diretoria da entidade, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 75º episódio do podcast, que tem como tema Cenários e Tendências do Setor Industrial para 2027. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham a visão dos empresários e lideranças sobre o Brasil e o papel das entidades e da sociedade civil nesta questão. O sistema DVB, formado pela FBM, a Fundação Brasileira de Marketing, e pelo IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, se integra nesta jornada permanente de apresentar e debater as questões e temáticas que mais impactam a vida empresarial no país. Este projeto nasceu da importante participação da ADVB nas discussões dos temas centrais que impactam os negócios e que merecem um entendimento da entidade que tem como propósito o desenvolvimento da livre iniciativa. O programa Lideranças Empresariais em Ação é patrocinado pela BCI, Bureau of Corporate Intelligence, pela Planner Investimentos e pela MAG Seguros. Importante também informar que o programa Lideranças Empresariais em Ação tem o apoio da Fundação Brasileira de Marketing, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade,
do Senan, o Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Level Group e do Sindeprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindeprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do programa Lideranças Empresariais em Ação, basta acessar o podcast através do Spotify e YouTube da ADVB e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindeprestem, do Íris, da Sebrace, da FBM, da Nefac, da Level e do Senan. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em se associar à DVB e participar dos programas de capacitação em marketing, vendas, ESG, sustentabilidade e gestão em geral, é só entrar no site da DVB, www.advb.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático de todos estes cursos disponibilizados pela DVB e preencher a ficha de filiação. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados especiais. O Fausto Longo, Head de Relações Sindicais da Fiesp. Muito obrigado, Fausto, por você estar aqui conosco. E o York Stefan, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo, o Sinduscom SP. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conosco. Mas antes de apresentá-los oficialmente, queria só fazer uma breve reflexão com vocês, né, que estão muito presentes no cenário empresarial, né? Eu costumo dizer que a pauta principal do mundo hoje é a instabilidade, né? A gente está, na minha visão, verdadeiramente no olho do furacão, né? Em todos os sentidos, os embates internacionais, as guerras, as taxações, as mudanças climáticas. A gente está vivendo um composto de desalinhamento estrutural mundial gigante, né? E no Brasil ainda o ano é mais do que desafiante. Além dos juros, da corrupção, das taxas, de todas as transformações, a gente está vivendo também um ano eleitoral. Isso impacta demais a percepção de cenários e a percepção de tendências, né? Então, diante disso, a gente acredita estar neste debate contribuindo um pouco para termos uma visão geral do que nos espera o Brasil ainda em 2026 e pensarmos 2027 nos próximos ciclos transformadores do país. E aí, Fausto, eu vou começar com você. Conte para a nossa audiência como foi sua trajetória profissional até chegar à Head de Relações Sindicais da Fiesp, e eu quero aqui deixar meu agradecimento especial ao meu querido amigo, que eu costumo chamar de Faustinho, porque é muito especial sua presença aqui conosco, viu, Fausto? Opa, muito obrigado. Bom, é uma trajetória comprida, então eu vou contar os capítulos principais só. Na verdade, eu começo a vida em Piracicaba, como secretário de Turismo de Piracicaba, da administração do João Herman Neto, que era uma administração experimental, cujo principal interesse era escutar um pouquinho mais o que a sociedade esperava da prefeitura. Sim. E não decidir do gabinete aquilo que poderia acontecer. Então, foi uma experiência bastante rica e que me jogou no universo político, inevitavelmente. Político e institucional. Eu sou arquiteto, urbanista de formação, um mestrado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas na área de tecnologia e planejamento habitacional, e cartunista. O desenho foi uma ferramenta, na verdade, de comunicação que eu utilizei a vida inteira. Foi, na verdade, a chave que me abriu muitas portas, por incrível que possa parecer. Sim. Pelo caminho mercadológico, a arte não significa tanto, mas para abrir portas é uma ferramenta bastante importante. De Piracicaba eu acabei assumindo aqui por indicação de amigos que
faziam política aqui, a direção do Parque Ecológico Tietê. Depois como eu comecei na área de turismo, acabei virando delegado da Embratur para o Estado de São Paulo. Depois, convidado pelo deputado Ralph Biasi, acabei indo para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, depois, Instituto de Pesquisas Tecnológicas durante 10 anos, e acabei sendo convidado para ir exatamente para a Fiesp para reestruturar o Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Fiesp. Fiquei mais uns 10 anos nessa área e aí fui convidado para... Naquele momento, a Fiesp tinha como objetivo ampliar a sua capilaridade pelo Estado de São Paulo. Como Ítalo Caipira, por opção e por consequência da natureza, eu conheço o interior, eu gosto do interior, e aí foi me dado o desafio da gente organizar esse trabalho pelo interior, da capilaridade da Fiesp no interior de São Paulo. Isso me deu uma projeção no universo que eu jamais esperava, Sim. que era o da comunidade italiana no interior de São Paulo, que é fortíssima. E por força desse relacionamento, eu acabei sendo um pouco que empurrado pela política, um pouco também pela natureza da gente, a disputar um cargo de parlamentar na Itália. E acabei sendo eleito senador da República Italiana e depois reeleito deputado na República Italiana. Foi um exercício de uma experiência de 10 anos na Itália, e quando eu retornei, depois de 2 anos na Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil, acompanhando a trajetória tua e do Miguel Ignácios, eu fui convidado pelo Paulo para retornar para a Fiesp, nessa nova gestão, tentando traduzir o conhecimento acumulado em algum tipo de benefício na construção, ampliar, fortalecer a construção dessas relações entre os presidentes dos sindicatos, os executivos do sindicato e a Fiesp. Muito legal. Então, assim que eu cheguei lá como head de relações sindicais. Bacana, Fausto. Eu fui deputado estadual, né? Também tive essa possibilidade de uma visão política intensa, e eu tive a oportunidade de visitar o Fausto lá na Itália, lá no Congresso, e a sua atuação foi brilhante. Te parabenizo muito por toda essa trajetória. Muito legal, Fausto. Querido empresário York, muito obrigado também pela sua presença, e conte-nos para a nossa audiência como foi sua trajetória profissional até chegar à presidência do Sinduscom São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu comecei lá, fiz o Dante Alighieri a vida inteira, né? Do começo ao fim do meu período escolar foi no Colégio Dante Alighieri. Chegou um determinado momento, a minha família toda trabalhava no comércio. E eu seria o primeiro membro da família a ingressar numa universidade. Fiz um curso vocacional e saiu para exatas. Aí pensei, qual é a faculdade de exatas que eu queria fazer? Eu queria fazer a FAAP. Então era uma vontade minha fazer FAAP. Falei, se eu fizer a FAAP, será que alguma outra escola pública eu não posso tentar para fazer em conjunto? E quis tentar fazer o cursinho para artes plásticas. No primeiro desenho que me mandaram fazer no cursinho, eu percebi que não era... Você foi demitido. Não fui demitido. Já percebi que não era minha, resolvi ficar só em exatas. E comecei a cursar a FAAP, e logo no segundo ano comecei a fazer estágio. Era uma época muito diferente de hoje. Naquela época nós não tínhamos nem telefone nas obras, né? Se ligava pelo um orelhão para pedir concreto. Então era uma história completamente diferente. Não existiam procedimentos escritos. Você anotava numa fichinha como fazer uma alvenaria, como um carpinteiro construir uma escada. Então era um outro mundo que foi se aperfeiçoando. E eu, logo que me formei na FAAP, estava trabalhando na empresa Construarc, e resolvi montar uma pequena empresa de reformas. Naquele momento não tinha capital, não tinha nada, então eu era um prestador de serviço de pequenas obras. Minha família se juntou com a família de uma outra pessoa, que é o Jorge Batluni, que foi ex-presidente do Sinduscom, e resolvemos fazer a primeira incorporação imobiliária em conjunto, que foi o segundo prédio feito no Klabin. O Klabin era uma grande favela em São Paulo. E a família
Klabin fez Só abrindo um um parênteses, eu estudava na FEI e a gente passava todos os dias por lá. E era inacreditável aquilo, via aquela situação. Hoje passa... É uma cidade, né? Totalmente diferente. Mas naquele tempo, nós compramos um terreno pequeno de 1.000 metros quadrados e montamos um stand de vendas. O stand de vendas, naquela época, também não tinha nem banheiro. Era um local onde tinha umas fotos do empreendimento e você passar por lá e eu ficava no carro vendo se alguém entrava no stand para comprar uma unidade com a minha futura esposa, que também estudava na FAP. E aí eu virei o engenheiro da obra, o Jorge ficava no escritório e foi dando certo. A primeira incorporação, fomos para a segunda, a terceira. Naquela época, Lívio, a gente acreditava muito que tinha que estudar muito, estudar os processos construtivos para tornar uma construtora diferenciada no mercado. E a gente, através dos cursos que o Funduscom dava, a gente foi se capacitando cada vez mais como um ótimo prestador de serviço na cidade de São Paulo num primeiro momento e depois se tornar um incorporador imobiliário junto com a construtora. Muito legal, boa passagem. Fez lembrar os meus momentos também de engenharia. Fausto, conte-nos então o que é a área de relações sindicais da Fiesp, sua representação e as principais atividades que essa área tem no contexto da entidade. O nome já responde quase que 90%, né? Relações sindicais. Na verdade, logicamente que nós devemos entender a Fiesp, o que ela é, federação, como uma central sindical. Sim. Como qualquer outra, uma central sindical patronal. E o Departamento de Relações Sindicais faz exatamente não a ponte entre a presidência da casa e os sindicatos, porque o Paulo é extremamente acessível e discute com os presidentes dos sindicatos quais são as suas principais demandas do ponto de vista setorial. Mas, paralelamente ao setor, a parte setorial, quer dizer, a parte tecnológica do setor, desenvolvimento, a parte de defesa comercial, existe um lado que são as relações trabalhistas, sim, impostas pelas regras brasileiras da CLT, sim, e que determina que o sindicato patronal se relaciona com o sindicato laboral. Então, o DESIM, ele acaba sendo um facilitador na condução do processo de acordo salarial, de teto salarial, piso salarial, de proteção do contrato de trabalho, de proteção da indústria quando ela promove acordos trabalhistas, os acordos coletivos. Então, o departamento tem um time de advogados que são especialistas em relações do trabalho. Aí tem um outro time de 4, 5 advogados mais especializados no ponto de vista do legislativo, ou seja, de acompanhar a legislação, seja dos municípios, seja estadual, seja federal, que afetam a relação do trabalho, quer dizer, as relações entre emprego e trabalhador. Então, são 2 departamentos separados, que é o Núcleo de Ação Legislativa e o NRT, que é o Núcleo de Relações Trabalhistas. E depois nós temos uma área que é mais, vamos dizer, voltada para a área promocional, que é como a gente pode ajudar os sindicatos a se organizarem no ponto de vista de expansão associativa. Mas não expansão associativa no sentido simplesmente de ter um boleto para pagamento, e sim de aderência, de adesão com o objetivo de ampliar a representação da indústria, de fortalecer a representação da indústria nos fóruns onde seja necessário uma intervenção, onde o relacionamento passa a ser tanto de defesa do setor, quanto de tentar abrir, vamos dizer assim, alternativas positivas para o desenvolvimento do setor produtivo industrial. Então, mais ou menos o papel nosso se caracteriza como a relação com os presidentes executivos, a relação com esse universo dos acordos coletivos e, no sentido proporcional, uma agenda de, vamos dizer assim, de ações que levam produtos e serviços para a ponta, para que aqueles que não estão associados tenham a dimensão do que é pertencer a uma entidade representativa. E nós estamos falando em quantos sindicatos, mais ou menos? Olha, nós temos 131 sindicatos na Fiesp, mas 120 sindicatos ativos.
Esses 120 sindicatos, eles possuem aproximadamente 20 mil empresas associadas. A maior parte das empresas do estado de São Paulo são empresas de pequeno porte, que ainda pouco percebem a importância de estarem associadas numa entidade representativa como é a Fiesp. Até um pouco são empresários de pequeno porte, com 4, 5 funcionários, e que acabam estando distantes, porque nós temos assim um quadro, são 72 mil empresas industriais do estado de São Paulo. Ou seja, 20 mil, falta 52 mil, né, para serem conquistadas. Essas 52 mil, a maioria são empresas de muito pequeno porte que ainda não descobriram a quantidade de serviços e vantagens que tem estarem associadas a um sindicato e associadas à federação. Esse praticamente é o resumo do nosso papel. E nós temos uma área bastante desenvolvida, já com cerca de 100 parceiros, que é essa área de benefícios, vamos dizer, de parcerias. Scania, Volkswagen, hotelaria, toda a ordem de serviço que aos associados são prestados de serviços com desconto bastante significativo em relação ao mercado. Muito bom, muito legal. York, então agora conta também como é que o Sinduscom opera, sua representação e as principais atividades, para que a gente possa entender esse contexto todo agora que vocês representam, né? O Sinduscom também é associado à Fiesp, né? Com Sim. muita honra, e é muito importante a gente ter um canal de federação tão importante como a Fiesp nos representando nos grandes desafios que o setor tem, né? Mas o Sinduscom, a abrangência dele é o estado de São Paulo. Sim. Diferentemente do que acontece em outros estados, sabe, Lívio? Outros estados, às vezes, o Sinduscom, ele é do município. E isso se perde muita força, né? Quando o Sinduscom é muito diversificado, muito aberta, eles perdem muita força. Aqui não. Graças a Deus, o Sinduscom aqui, ele atua em todo o estado, com 9 regionais. Essa força interior e capital, essa sinergia que tem entre os nossos processos, torna o Sinduscom grande como ele é. O Sinduscom já tem 90 anos e ele é baseado em alguns comitês. Por exemplo, o Comitê de Tecnologia e Qualidade comemora esse mês 30 anos de Comitê de Tecnologia e Qualidade. Ele reúne lá 54 diretores técnicos das principais construtoras de São Paulo, que se reúnem mensalmente das 7h30 da manhã às 11 da manhã, debatendo todos os temas que o setor tem de mais importante, desde concessionárias de energia, normas técnicas setoriais, produtividade setorial, gente, como atrair a mão de obra, jornada de trabalho. Então, todos os temas são tratados dentro desse Comitê de Tecnologia e Qualidade. Outro comitê que já tem 25 anos lá dentro do Sinduscom é o Comitê de Meio Ambiente do Sinduscom, que nos seus 25 anos já contribuiu com inúmeras benesses para a sustentabilidade do meio ambiente, como a calculadora de emissões de carbono. Essa calculadora a gente consegue mensurar antes de fazer uma edificação o quanto ela vai emitir, e para que a construtora possa minimizar o efeito das emissões. Outra calculadora que nós estamos lançando agora é a C-hídrica, onde se calcula na produção de todos os materiais de construção quanto foi consumido de água, porque o segundo maior problema é o gasto de água, né? Então, esses são dois dos aspectos muito relevantes do nosso Comitê de Meio Ambiente, aliado, logicamente, à parte de resíduos. Tratar e destinar corretamente os resíduos, que hoje, por exemplo, nas nossas obras, 85% dos resíduos já não vão para aterro, já vão para reciclagem. Olha que número bacana, que a gente nem imaginava ter isso tempos atrás. Muito bom, muito legal. Bom, ouvindo vocês, eu quero deixar de público uma possibilidade clara da gente fazer acordos de cooperação entre a DVB e Sinduscom, a DVB e as relações sindicais de todos esses
essas instituições que estão dentro do seu guarda-chuva, Fausto, porque acho que a gente pode agregar valor nas atividades em várias áreas que a DVB é especializada. E, portanto, fica aqui uma recomendação para a gente voltar a falar, viu? Bem bacana, essa oportunidade excelente essa. Fausto, agora vamos começar a fazer o nosso jogo aqui de debates e de diálogo. Fausto, vamos agora pensar um pouquinho mais amplo tudo que está rolando e entender, diante da sua experiência, como você percebe o momento atual da atividade industrial em São Paulo. Você vê perspectivas de crescimento? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu tenho que começar dizendo que quando você ouve, né? Ouve e escuta empresários como o York Stefan, um setor difícil, o setor de construção civil é um setor difícil, tradicionalmente complexo do ponto de vista das relações trabalhistas, sempre complexo. Quando você ouve ele falar com tranquilidade e falar com otimismo sobre o setor, vamos dizer assim, eu espalharia esse mesmo espírito otimista que ele tem sobre a indústria de construção para os outros setores. Eu converso com presidentes de sindicatos e com associados, e a impressão que eu tenho é que o grau de otimismo, você falou uma palavra no começo agora, que nós estamos no olho do furacão, de uma transformação bastante complexa, tecnológica, política, conceitual, econômica, civilizatória. Na verdade, a gente vive uma mudança de era. Um momento, a nossa geração está tendo o ônus e o bônus de viver uma mudança de era. E eu percebo que as indústrias, elas estão se adaptando rapidamente a esses novos horizontes, que é a inserção de tecnologias mais avançadas. Você veja o setor de construção civil, dos principais fatores da construção civil ser menos impactante do ponto de vista de poluição é exatamente que hoje boa parte da obra é feita na indústria, quer dizer, dentro do parque industrial, e o canteiro de obras se transformou praticamente numa área de montagem, né? Numa indústria de montagem. Então, eu sinto que, lógico que existe, quando você está no olho do furacão, é o ponto mais calmo do furacão. Eu acho que a gente, daqui a pouquinho, vai resvalar necessariamente um pouquinho mais dentro da zona de turbulência mesmo, para adaptar o Brasil, para adaptar o setor industrial a essa, vamos dizer assim, desproporcional competição que o mercado global exige, né? Nós estamos vivendo um reposicionamento de países, reposicionamento de economias no mundo. E a indústria, se você vê, eu vou contar uma coisa simples. Ontem, as reuniões da Fiesp, aí eu tenho que parabenizar o Paulo Scaff, porque além da liderança que ele empurra a indústria para o desafio da superação de obstáculos, quer dizer, de estar à frente. Ontem, na reunião de diretoria do período da tarde, com a área técnica da Fiesp, nós tínhamos um robô humanoide participando da reunião. Então, você percebe que os tempos realmente estão mudando, né? Você vê, o York colocou aqui que na época tinha que ir no orelhão para falar. Você entendeu? Hoje a gente já tem a inteligência artificial praticamente redefinindo a nossa vida, né? E isso vai acontecer de forma sistemática e numa velocidade quase que disruptiva. Ou seja, nós vamos ter novidades que demoravam 10 anos, 5 anos, nós vamos ter em questão de horas, principalmente na área da saúde e tal. E a indústria hoje, eu sinto que os empresários têm essa visão otimista, existe perspectiva positiva, apesar das confusões que a gente vive, do peso do Estado brasileiro, do custo do Estado brasileiro. Ainda a impressão que eu tenho é que o Brasil não fez um projeto para si mesmo, e qual é o seu lugar nesse mundo que está se desenhando. Boa. Quer dizer, a resiliência ainda impera e nós vamos lá, o brasileiro tem força e a indústria é positiva. Muito bom isso. York, a sua trajetória como presidente da Conx Construtora e Incorporadora também demonstra a transformação da indústria da construção civil no Brasil. Você já tem alguns exemplos ao longo de todos esses anos.
Como você enxerga hoje o mercado? Ele está mais competitivo? Há boas oportunidades? Como é que você olha esse cenário atual? Antes de falar sobre o mercado, eu queria só dar uma palavrinha sobre o que o Fausto falou, sabe? Eu acho que as empresas, elas têm uma vontade de transformar e de melhorar espetacular. Então a gente tem um ambiente de transformação interna e a gente tem um ambiente externo que às vezes inibe toda essa vontade do empresário. Então, apesar da gente estar num momento de eleição, Lívio, que é um momento de esperança, muitos dos empresários com que eu converso, eles falam, mas será que algum desses candidatos vai conseguir fazer as transformações, retirar as oligarquias que estão no poder legislativo, executivo, judiciário, para poder realmente dar ao Brasil essa condição de crescimento que a nossa indústria precisa? Porque não basta o empresário querer fazer as transformações no negócio dele. Ele precisa ter um ambiente empresarial que vai alimentar esse crescimento da empresa dele também, né? Então, mas voltando a Conquist, ao mercado imobiliário, realmente é um momento espetacular para o mercado imobiliário no setor econômico. Hoje, as 3 esferas de poder tem a habitação como preponderante. Então, é o município, é o governo do estado e é o governo federal também induzindo essa produção habitacional fantástica que nós estamos vendo. E com ela vem a industrialização. Quanto mais padronizada e a habitação econômica tem essa característica de padronização, mais industrializada ela se torna. Então, puxa a indústria nesse movimento virtuoso. Agora, nós estamos vivendo um momento bastante difícil para a classe média. Um país com as contas públicas desequilibrado, como nós temos no Brasil, ele acarreta uma taxa de juros que inviabiliza a produção habitacional para a média renda. E isso ele está acabando com o mercado de média renda se a gente não tiver uma concertação de país. A alta renda, sempre nós temos aquela produção constante, que é um percentual mínimo do mercado, mas que é importante. Mas o grande mercado, que é o médio e o econômico, eles estão num momento completamente diferente. Tem razão. E isso leva há não digo um desequilíbrio, mas uma percepção de que há dificuldades ainda para, especialmente, a classe média ter essas oportunidades. Para a classe média, dificuldades enormes para obter seu apartamento. Novo espaço, né? Seu novo espaço. Na habitação. Fausto e York, a pergunta é a mesma para vocês dois, exatamente para a gente ter aqui um diálogo de opiniões. O Brasil vive momentos tsunâmicos na agenda econômica. Por outro lado, temos a questão da discussão do regime 6x1. Como isto atinge o setor industrial como um todo, na sua visão, Fausto, e como atinge o setor da indústria da construção civil, na sua opinião, York? Vou começar com você, Fausto. É evidente que mudança de trajetória, sem considerar as particularidades de cada setor, já é um erro. Sim. O governo pode entender de muita coisa, mas quem entende de como funciona um sistema produtivo, como funciona o mercado, como funciona o setor de serviços, o setor de comércio, o setor de saúde, principalmente do ponto de vista da jornada de trabalho, quem entende disso é quem está no dia a dia, são os trabalhadores e são os empresários. E sempre, aí tem que louvar a inteligência do Getúlio Vargas, que deu a condição de que os trabalhadores se organizassem em sindicatos e as indústrias, empresas, o setor empresarial se organizasse em forma de sindicato, para que os sindicatos chegassem a conclusões daquilo que era melhor para o setor e para a sobrevivência de quem paga a conta, que é o setor industrial, que é o empresário, que tem que ter a coragem de assumir a responsabilidade sobre um colégio de colaboradores. Não é fácil essa equação, mas é o seguinte: quando você tem um projeto de país, quando você tem um projeto de obra, quando você sabe o norte e cada degrau que você tem que subir, você vai criando as condições e as relações de benefício e de compromisso com cada um, conforme o degrau vai subindo. Hoje, um trabalhador na China, não vamos comparar com o Brasil, trabalha de 14 a 16 horas por dia.
tá certo? No Brasil, a maior parte das empresas já trabalha 38 horas por dia, 40 horas, a maior parte. Semana. Mas isso acontece porque existe uma liberdade de relacionamento, e não é uma liberdade, é uma liberdade, vamos dizer assim, consciente e consistente, imposta, né? De relacionamento, onde não existe mais o domínio do patrão sobre o empregado, ou o empregado indo para greve caso não tenha um acordo. Não, as pessoas amadureceram, o processo amadureceu. Hoje o setor, tanto de organização representativa do trabalho quanto do capital, se conectam porque sabem que a sobrevivência deles depende dessa conexão. Então, primeiro que eu acho que de baixo para cima, o governo fazer você engolir novas regras sem ter sem que a necessidade esteja explícita, não tem muito cabimento. Isso acontecendo em pleno ano eleitoral, onde as emoções, os interesses é uma discussão desatrelada de um projeto nacional. Então, eu não gostaria de falar da Itália aqui, mas nós estamos 3 italianos aqui na mesa. Sim. Mas eu falo, só como exemplo, na Itália, quando se assina um orçamento anual, ele tem obrigatoriamente que estar vinculado a um outro orçamento de planejamento de 15 e 25 anos, que é ditado pela Comissão Europeia. Porque cada país membro tem que seguir aquela regra para que o todo consiga atingir os objetivos propostos. Então, tudo aquilo que está fora daquele planejamento de 25 anos, não que não tenha flexibilidade, porque o mundo muda de tecnologia, você tem que ter flexibilidade, mas existe um norte, você sabe para onde o barco está indo, você sabe para onde segurar o leme, que direção segurar o leme. E quando o governo começa a interferir sem ter um planejamento, sem ter um projeto de país, sem ter um projeto de longo prazo, realmente se torna uma aventura eleitoreira. Isso é um perigo. Muito legal. E aí, York, como é que você pensa sobre isso? Lívio, o Sinduscom tem uma ótima relação com o Sintracom e com a FETICOM, que é a federação. A gente construiu uma jornada durante todos esses anos e melhorando as condições do trabalho ano a ano dos seus distritos coletivos. E eu acredito muito que essa definição de jornada tem que ser entre os sindicatos, não de cima para baixo, numa definição governamental. Eu vou te colocar algumas coisas que eu acho muito importante nesse debate do 6x1. Nós temos hoje 3 milhões e 100 mil trabalhadores na indústria da construção civil. No Brasil? Tá? Formal. Só 35% dos trabalhadores, esses 3 milhões e 100, são seletistas. Tá? 65% ou são MEIs ou estão no trabalho informal. Então, a grande preocupação do Brasil deveria ser uma reforma trabalhista para poder trazer todo mundo para o mesmo patamar. E nós não temos isso. Então, essa, na minha opinião, deveria ser a grande preocupação. Diminuir jornada, ele deveria vir depois ou acompanhado por um aumento de produtividade. Nós teremos um aumento de produtividade com a reforma tributária, onde nós vamos ter um aumento da industrialização do setor, mas nós não implementamos ainda a reforma tributária. Tá certo? Nós estamos no começo ainda com grandes dificuldades, porque o governo demorou demais para regulamentar a reforma tributária. E o processo será longo, né? Processo muito longo. E hoje você diminuir em 10% a jornada significaria para a construção civil ter que contratar mais 310 mil trabalhadores, que não existem. Então ela vai simplesmente desequilibrar os contratos, porque eles terão que ser alongados, tanto os contratos públicos quanto privados. Então, na minha sincera opinião, é uma irresponsabilidade que foi colocada sem nenhum estudo de impacto. É verdade. Sem nenhuma discussão verdadeira com a sociedade. E é como vocês comentaram, né? Os principais agentes, que são os empresários, os trabalhadores, ficaram de lado. Houve uma decisão suprema de colocar esse tema no país e engolir goela abaixo dentro do Congresso Nacional. Só que os senadores seguraram um pouco as pontas e estão enxergando essa questão. Dizem até que nessa volta da agenda política brasileira, são 2 semanas intensas de discussão, pode até entrar de novo
esse tema, mas eu acho que as circunstâncias vão ser evitadas e o tema vai ficar para o próximo Congresso Nacional. Uma discussão mais séria, né? Mais séria, claro. Mais séria. Não é fugir da discussão. Não, Nós estamos numa evolução do trabalho, da forma de trabalhar. Agora, isso impõe que a gente tenha responsabilidade. Não é responsabilidade agora, é responsabilidade sobre o futuro. Quer dizer, saber por que nós estamos fazendo isso e para onde vai levar essa situação. Boa, muito bom. Fausto, você percebe movimentos internacionais, você tem uma boa relação, privados, com interesse em investir no setor da indústria em São Paulo? Essa é a saída para aumentar a produtividade? Porque quando vem gente de fora, vem com algumas outras características, especialmente os países desenvolvidos. Além da China, né, que está... Eu até ontem estive numa feira que tem uma parceria com a DVB, 80% das pessoas eram chineses que estavam na feira, né? Impressionante o domínio em algumas áreas hoje da indústria chinesa e da atividade chinesa no Brasil. Você percebe isso lá nos corredores da Fiesp? Não, sem dúvida. A sua resposta, a sua pergunta já inclui a resposta, porque existe realmente o interesse. Veja, a América do Sul representa 450 milhões de consumidores, minimamente, que se vestem, usam remédios, usam alimentos, quer dizer, usam transporte, né? Então, a palavra certa é 400 milhões de habitantes igual a pelo menos 350 milhões de consumidores diretos. Tá certo? Isso é um mercado que não pode ser desprezado por nenhuma, vamos dizer assim, economia global, nenhuma economia. Então, os países, logicamente, cada um dentro da sua característica, estão observando a mudança, inclusive, de patamar da sociedade brasileira em relação ao consumo, porque nós estamos consumindo mais produtos cada vez mais avançados do ponto de vista tecnológico. Então, é inevitável e que cada empresa, cada interesse que chegue no Brasil, ele acaba carregando junto os setores fornecedores dentro da indústria brasileira, que acabam mudando de patamar para atender a necessidade daquela empresa. Sim. Então, é um movimento extremamente positivo. Quer dizer, na verdade, a indústria, tirando esses limites impostos pela questão tarifária, vamos dizer assim, a indústria não vê fronteira, a indústria vê conjugação de esforços. É uma característica que eu percebo quando você conversa nessa experiência italiana, quando trazia as empresas italianas com indústrias, para conversar com a Fiesp, para tentar desenhar projetos, sempre eram no sentido muito positivo para os dois países, para os dois setores, e não uma coisa que é vir de fora com o projeto pronto. Além do que, é um passo que todos estão de olho, no sentido de que se eu tenho um grande mercado de commodities no Brasil, tanto mineral como agrícola, pecuário e agrícola, se eu tiver um processo industrial próximo à geração de matéria-prima, logicamente que meu produto vai se tornar mais competitivo no aspecto global. Então o mundo está olhando para isso. Nós não podemos mais assim falar, o Brasil, o Estado de São Paulo, entendeu? Adoro minha Piracicaba, mas não dá para pensar mais como localmente. Quer dizer, a gente tem que pensar que nós estamos numa inserção global. O mundo está num processo de rápida, vamos dizer assim, uma efervescência, está saindo um pouquinho do olho do furacão e indo um pouquinho para a borda, onde está uma movimentação mais, vamos dizer assim, que você é obrigado a se preparar para enfrentar as condições. Eu acho que a indústria brasileira está sendo bastante observada. Olha, nós temos 76 câmaras de comércio instaladas na cidade de São Paulo, 17 só na Avenida Paulista, que você é o presidente da Paulista Viva. A quantidade de... Bom, na DVB você já percebeu, na Fiesp a gente percebe a quantidade de missões internacionais. Não tem um primeiro-ministro, um ministro de Economia, um ministro de Desenvolvimento que venha ao Brasil e não passe pela Fiesp, ou não nos visite na DVB, ou não busque, de certa forma, aquelas entidades que conseguem colocar junto a empresa brasileira e a empresa internacional. Eu acho que os investidores
olham o Brasil como uma expectativa muito boa para o futuro. Sim. Então, eu sou otimista em relação a isso e, pelo dia a dia, a gente percebe que existe realmente um interesse em investimento no Brasil. Muito, muito bom. Olha, só para colocar um detalhe, isso não tira a nossa tarefa de lutar por algumas coisas que são essenciais, que é a questão da segurança jurídica, para poder, a segurança institucional. Você veja, olha, só aqui foram citadas quantas instituições hoje, só na tela quantas instituições. Eu acho que a sociedade civil está precisando ter uma espécie de conselho coordenador das entidades civis que consiga aglutinar essa força e fazer aquilo que os governos não fizeram até agora, que é um projeto de nação. E que se distanciaram, né, da sociedade civil. No início da redemocratização brasileira, a sociedade civil estava absolutamente preponderante e ouvida. Hoje, os governos se distanciaram. York, você percebe a intenção de mais investimentos da indústria da construção civil ainda neste ano? E dentro do contexto que você já comentou, do ponto de vista habitacional, a classe média vai ter mais condições de ser atingida, com mais possibilidades de financiamento? Você vê ainda essa possibilidade? A gente brinca que, apesar de todo o cenário que não incentiva investimentos para a classe média, o incorporador imobiliário é louco para comprar um terreninho, é louco para começar um projeto novo, ele é esperançoso. Sim, mas eu estou vendo muito mais investimentos na baixa renda, muito mais investimentos. Enquanto a gente não tiver um rearranjo econômico do país com taxas de juros decentes, a gente vai sofrer muito para ter incentivo para construir para a classe média. Então eu não estou vendo nenhum grande impacto que vai transformar isso a curto prazo, a não ser se eventualmente um novo governo tomar posse e aí der uma sinalização futura de baixa de taxa de juros. Só com a sinalização o mercado já se reaqueceria. Sabe? Então não é tão difícil a gente ver esse cenário mudar, mas eu acho que nós vamos ter que esperar o período da eleição, esperar as primeiras medidas do próximo governo para ter uma sinalização clara para que rumo que nós vamos tomar como país para poder ter esse incentivo. O que está funcionando bastante bem são as concessões, Lívio, que a gente tem visto um grande número de concessões e de investimentos nas diversas áreas concessionadas, né? Esse eu acho que é depender menos do caixa do poder público e mais de concessões, eu acho que é um caminho para o nosso setor também. E você, dentro dessa tua visão, a indústria da construção civil, com a novo processo operacional dentro das construções, você nota que a indústria também tem uma possibilidade de crescimento? Tem. A construção civil tem crescido em produtividade ano após ano e nós vamos lançar o nosso indicador. O Brasil sofre muito da falta de indicadores setoriais de produtividade, né? E o setor da construção civil também sofre. Nós vamos lançar, agora nós temos um banco de dados, porque toda obra, Lívio, tem uma catraca eletrônica. Então, hoje é muito simples a gente ter o número de horas homem por metro quadrado de cada uma das construtoras. As construtoras do Sinduscom assinaram um termo oferecendo seus dados para o Sinduscom poder ter essa grande base de dados. Então aí sim nós vamos medir a produtividade setorial e vamos estabelecer novas metas de ganho de produtividade com a reforma tributária. Então eu tenho esperança de que nós vamos realizar uma transformação gigantesca. Outro assunto que eu queria abordar com vocês, se me permitirem, é a trilhas de carreira. Nós fizemos um trabalho que nós vamos lançar agora no dia 2 de setembro no Sinduscom, que é estabelecer claramente para o trabalhador, do momento em que ele ingressa na profissão, em 7 etapas diferentes. Então ele vai ingressar como um auxiliar e depois vai chegar
sendo treinado pelo Senai até mestre de obra. Isso em 7 especialidades diferentes: instalações elétricas, hidráulica, ar-condicionado, armação, formas, drywall. Para cada especialidade ele vai ter 7 degraus profissionais, todos eles treinados pelo Senai, para que eles tenham um grau de profissionalismo maior. O setor também está incorporando muitas mulheres, Lívio. O setor está muito mais amigável às mulheres dentro do canteiro de obra, como técnicas de segurança, na recepção, como pintoras, rejuntadoras, e elas têm tido um ganho de profissional, um ganho de financeiro muito grande, está contribuindo inclusive para muitas delas saírem de uma condição de estarem sob assistência social, programas do governo, e elas, quando elas ingressam na construção civil, elas deixam isso. Outro fator importante para o setor tem sido a atração de estrangeiros, haitianos. Hoje nós temos um número grande de haitianos nas nossas obras. Com a IATA tem sido muito fácil traduzir para o francês os procedimentos de execução de serviço, e eles estão sendo incorporados à nossa realidade e com muita vontade de trabalhar, mesmo porque eles vêm de uma realidade muito difícil no Haiti. Então aqui a gente está efetivamente fazendo uma transformação bastante grande nos nossos canteiros. Muito bom. Boas informações. Nesse aspecto é importante ressaltar o papel e a contribuição que o Senai presta ao setor produtivo industrial. Realmente o Senai está assim, está com o pé no futuro. Realmente ele orienta e contribui com esse aspecto de formação profissional, de forma a atender a demanda e, principalmente, encantar as pessoas para o ingresso na atividade produtiva industrial, entendendo que ele tem um caminho de permanência de longo prazo. Sim. E não é não fica à mercê de um mercado pula-pula, né? Se você tem 7 degraus para chegar a uma condição de estabilidade financeira, você tem praticamente uma vida de atuação. Levando em consideração que a geração já está passando, mas a próxima geração que está vindo aí já vai viver 110, 120 anos. Né? E as mulheres serão imortais. Né? Nós temos que entender que esse processo exige a gente pensar um pouquinho a fidelização e a retenção de talentos, você criando oportunidades para que eles se evoluam, mas dentro de um próprio segmento, né? Com estabilidade. Lívio, dentro dessa trilha de carreira, nós vamos trocar as nomenclaturas da construção civil, porque elas são muito arcaicas. Sim. Pedreiro, ninguém mais quebra pedra, né? Ele é um executor de revestimento, ninguém é um servente, ele é um auxiliar, ele ingressa como auxiliar. E até então, as nomenclaturas serão todas alteradas para adequar uma realidade de mercado. Os jovens, né, são mais atraídos com isso. É isso aí. Excelente. Fausto, voltar a bola para você. Qual a sua avaliação do cenário político brasileiro no que tange a percepção dos candidatos ao Executivo Federal e Estadual sobre o setor da indústria, que representa cerca de 23% do PIB brasileiro? Como é que você enxerga agora esse cenário? Aí eu vou dar 2 opiniões, uma como político e uma a visão que eu percebo dentro do setor industrial. Como político, eu acho que nós estamos vivendo um processo, eu acho assim, a gente tem, a percepção que eu tenho é que as 30 principais lideranças brasileiras já estão comprometidas com 2030. Ou seja, elas estão descartando os eventos eleitorais de 2026 e já pensando aquilo que é realmente que não atrapalha a vida deles para 2030. Aí você tem diversos personagens, Eduardo Leite, o Ratinho, você tem o Helder e o Jadinho Barbalho, você tem o João Campos, você tem o Paulo Câmara, você tem o Zema, você tem o Tarcísio, você tem as principais lideranças, né? Eu brinco um pouquinho com o ChatGPT perguntando essas alternativas.
E a maior parte fala exatamente isso, que o foco das principais lideranças políticas já passou a eleição. Eles contam com favas contadas e, na verdade, vamos dizer, seja um lado ou outro eleito, nós teremos 4 anos de tentar repensar novas alternativas de lideranças. E, novamente, a gente percebe que são lideranças concentradas em nomes, em figuras. Sim. E a gente precisaria aproveitar, talvez, esses próximos 4 anos às vezes eu me pergunto, né, por que você tem as reformas constitucionais sempre em período de turbulência, sempre em período de ruptura? Por que você não pode aproveitar um período de estabilidade econômica ou de estabilidade política ou um período normal para chamar, por exemplo, 500 brasileiros para repensarem a Carta Magna para os próximos 200 anos, para aquele país que a gente sonha ser, e criar novas regras, não influenciada por lei ordinária, como foi a nossa Constituição, ou então pelo passado, como foi a nossa Constituição, e totalmente influenciada pelos 21 anos de vamos dizer assim, de defasagem institucional. Não vamos chamar de ditadura, não vamos chamar de nada, mas era um período de vamos dizer assim, diferenciado de exercício do poder público. Então, eu acho que a gente deveria aproveitar esse período, a sociedade civil organizada, e olhar um pouquinho mais a sua capacidade de conexão com as outras instituições para poder tentar construir um projeto e ser apresentado para essa. Eu acredito que nós vamos ter uma renovação de 50% a 60% do Congresso Nacional, obviamente do Senado, nessas sim, eleições? Nessas eleições. Eu estou vendo assim, a gente tem a percepção daqueles que a gente conversa, existe quadros se disponibilizando a entrar na política que antes eram jovens, muito jovens, que a gente não percebia antes. Era mais aquela política dos velhos matreiros, né? Dos lobos da política. E eu estou percebendo muita gente nova. Lógico que a ferramenta da internet mudou tudo, mas o que eu percebi é o seguinte, agora, ultimamente, que muitos candidatos perceberam que a campanha é o coroamento de um processo de trabalho e não o ingresso na carreira política, que é fruto, quer dizer, ser eleito é fruto de um trabalho realizado. Então eu percebo bastante, quer dizer, um número grande de candidatos com essa visão. Do ponto de vista do executivo, logicamente que a indústria, eu vejo com os parceiros que a gente conversa, principalmente no interior, porque é onde eu mais converso com os industriais, eles têm uma visão um pouco simples. É assim, se alguém chegar lá e tirar o peso do governo das nossas costas, ou seja, não ser um sócio tão pesado, a gente respira e consegue ajudar a economia brasileira. Então a esperança deles é que seja governo A ou B, que percebam que o valor de uma nação está naquilo que ela produz. Ela só existe do ponto de vista do território geopolítico global se ela tiver um lugar efetivo. Sim. E esse lugar efetivo significa produção, significa geração de emprego, significa, lógico, que com o dinheiro arrecadado nessa área você vai produzir bem-estar social, uma saúde melhor, uma educação mais adequada, mas, antes de tudo, um projeto. Não é sem fim. Você precisa chegar numa hora que o Brasil precisa ter uma estabilidade de 40, 50 anos, como outros países fazem. No mínimo então, acho 2 gerações. Muito bom. York, qual a sua avaliação do cenário político brasileiro? A pergunta serve para os dois lados, né? No que tange a percepção dos candidatos ao Executivo Federal e Estadual sobre o segmento da indústria da construção civil, que tem historicamente forte posicionamento na proposição de propostas propositivas nos planos de governo. Eu fiz uma cacofonia aqui, mas é para ser assertivo. Lívio, eu acho que os candidatos todos estão bastante abertos a ouvir as necessidades do setor da construção civil. O que eu não vejo é um cenário claro de concertação de país, como eu comentei com você. Hoje a gente tem um quadro excelente de governadores, né? Acho que o Brasil nunca teve uma safra tão boa de governadores.
Ao contrário do que você falou, me perdoe, mas eu não acredito numa renovação tão grande do Congresso Nacional devido às emendas, porque eu acho que os atuais têm um poder de fogo muito grande que vai ser usado nessa eleição, e eu acho que nós vamos ter essa comprovação de que nós vamos ter pouca renovação no Congresso Nacional. E eu acho que quem vai decidir o Executivo, na verdade, por incrível que pareça, é quem tiver menos escândalos na reta final. Eu acho que nos aguardam tempos aí emocionantes, com uma avalanche de denúncias de todos os lados, e para o que tiver mais ferido vai sair perdedor dessa eleição. Não é o melhor que a gente acredita. Nós não vamos ter a eleição dos melhores, que eu acho que sim, só em 2030 nós vamos ter essa eleição. Nós vamos ter o que vai ficar menos machucado pelos escândalos. E mais uma vez o Projeto Brasil vai por água abaixo, nós vamos ficar com discussões conjunturais e não estruturais. Muito bem, gente, a gente já fez um diálogo incrível aqui, já estamos chegando ao final do nosso episódio, e agora eu quero dar um minutinho de palavra e recado final a cada um de vocês. Começo com você, Fausto Longo. Bom, vamos lá. Olha, eu reforço aqui, primeiro reforçar do ponto de vista da Fiesp, da indústria, reformar aqui, apesar dos pesares, a indústria, ela enfrenta desafios. Você percebe até nas palavras do York, que o empresário gosta de comprar um terreninho novo e incorporar. E isso em todas as áreas. Quer dizer, o empresário enfrenta desafios e sabe que é um mar de batalhas que tem que ser enfrentadas diariamente. Mas eu tenho assim uma visão bastante positiva de que que o Brasil está encontrando o seu caminho. Eu estou com 74 anos e mais ou menos aos 64 eu sonho com esse futuro. Mas eu acho que se a gente não abraçar e não construir, asfaltar esse percurso, realmente a gente não vai chegar lá. Do ponto de vista pessoal, eu sou extremamente otimista com o Brasil, porque eu acredito no brasileiro. Eu tive essa experiência de viver 10 anos na Itália, e eu percebia as mesmas questões, entendeu? As mesmas decepções com governos, as mesmas ansiedades sobre a questão do futuro, sobre a tecnologia, às vezes a desesperança explícita, né, e expressa no olhar das pessoas, mas eles continuam, apesar de tudo, trabalhando, buscando um lugar. Qual é o novo lugar, por exemplo, da Itália nessa concertação de nações? E o Brasil, eu acredito que o Brasil que dá certo, né? O Brasil está caminhando, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão buscando, não estão o tempo todo se lamentando, estão buscando alternativas. Eu acredito de forma otimista que a gente vai encontrar esse caminho. E a minha expectativa é só que o Brasil abra um pouquinho os olhos no sentido de fazer esse exercício, cada um de nós, daquilo, qual é o país que a gente almeja ter. Porque a responsabilidade tem que ser dividida entre cada um de nós. É isso. Muito bom. York Stefan, seu recado final. É um prazer estar com vocês. Meu recado é que é muito importante participar, Lívio. Participar da vida empresarial, participar das associações, participar Sinscom, da Fiesp, quando você não fica só como um espectador da vida política e da vida nacional, e você é um partícipe, efetivamente você tem condições de fazer as grandes transformações. Então é um prazer estar aqui participando desse diálogo e contribuindo de alguma forma. Muito obrigado. Muito bom. Eu costumo dizer que, fazendo uma comparação com os jargões futebolísticos, que é muito fácil você ficar na arquibancada xingando o juiz, xingando o técnico, jogando milho e pipoca nos jogadores, né? Mas entre em campo, pega a bola e faz o gol, aí você faz a sua parte. E vocês dois, nas suas devidas atividades, estão fazendo a sua parte. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Quero agora fazer os agradecimentos à diretoria da DVB, que nos acompanha nesse projeto, à diretoria do Sindiplastem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos patrocinadores, o BCI, o Bureau of
Corporate Intelligence, a Planner Investimentos e a Mag Seguros, aos apoiadores, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a Fundação Brasileira de Marketing, a Sebrae, Central Brasileira do Setor de Serviços, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, o Centro Nacional de Modernização Empresarial. Quero agradecer aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a nossa diretora de eventos, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore, ao time da Level Group e da ISC Comunicação, que nos apoiam também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da ADVB, nos canais também das nossas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi excelente esse diálogo, e também a você que acompanhou este programa Lideranças Empresariais em Ação. Até o próximo episódio.